E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você entende realmente por que de fazer uma venda, por que de fazer uma compra, quais os momentos corretos para isso, para você operar um suporte de resistência comprado ou operar um suporte de resistência vendido. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para que você não fique de fora de nenhuma aula. Então, estou vendo um ativo aqui, ó, numa movimentação interessantíssima. Nessa região aqui, ó, existe ainda a possibilidade de uma compra do ativo. Possibilidade esta, lembrando que a gente consegue ver movimentações micro em canais macro. Então, quando eu olho esse gráfico aqui, ó, o que eu consigo enxergar aqui? Eu consigo enxergar um canal micro de alta, onde o seu movimento veio buscar 50%, esperando que ele vá até a região lá de cima para auferir seus lucros, ó. 3 marcações tranquilas, tá? E eu consigo entender aqui a força gráfica que está imperando no ativo. Como é que eu vou entender a força gráfica que impera no ativo? Eu consigo entender a força gráfica que impera no ativo de acordo com a tendência do movimento. Vai fechar? Tá lá. Antes de eu explicar um pouco melhor o porquê da minha entrada aqui, vou te convidar, você que é novo no canal, que está chegando agora, a baixar o e-book que eu deixo totalmente de forma gratuita aqui para você baixar. É um e-book onde eu trabalho 16 padrões de velas que todos os traders devem saber. Eu deixo de forma gratuita aqui para você baixar, para você fazer download, para você estudar e não ficar de fora. Para fazer o download é simples, é só você vir aqui no meu canal do YouTube, nos links oficiais, entrar no meu canal do Telegram e fazer o download, tá? Aqui também você encontra o meu Instagram, o meu WhatsApp. Se tiver alguma dúvida quanto a isso, é só mandar um recado lá para mim. Tem também o link de acesso à área do aluno para você fazer parte do treinamento. Abaixo de cada videoaula também você encontra aí esses links oficiais, tá bom? Então aqui, ó, quando você chegar no canal do Telegram, você vê lá uma mensagem fixada, clica sobre ela, abre 2 links e aí você escolhe qual dos 2 links você quer para fazer download e faz o download. Aqui dentro, ó, você vê resultados de alunos como o Pedro, ó, fazendo um 12-2. Aqui outro aluno Pedro também, ó, comemorando com a pizza. 15 dias positivo, 1 negativo, só lucrativo, muito lucrativo. Aqui o Murilo, ó, batendo sua meta, fazendo seu saque. As aulas que eu subo aqui para o canal todos os dias. Aqui você vê o Marcos batendo sua meta. Aqui o Nicolas, ó, também, ó, batendo sua meta, ó, de 250 para 3.307. O Nicolas usa o indicador Hunter também, caso você queira fazer o acesso ao indicador, é só entrar em contato comigo. Quem é aluno lá no módulo 13 eu explico sobre ele. João aqui batendo meta, aulas que eu subo. Outro aluno João aqui, ó, batendo meta também, lindamente, o Rubem e assim por diante, tá bom, pessoal? Entra aí, baixa o e-book. Qualquer dúvida, ó, pode mandar um direct aqui para mim, Cadu Rinaldi. Ainda está com 60% de desconto o treinamento para você fazer parte da área do aluno. Link de acesso ao treinamento. Caso tenha alguma dúvida, tem meu WhatsApp aqui para você tirar dúvida. Tá bom? Bom, voltando aqui à região. O que eu consigo ver aqui nesse movimento, pessoal? Eu tenho que entender que existem forças gráficas imperando aqui numa região. Se eu tenho uma região de suporte, eu tenho uma outra região de suporte, aqui eu tenho uma região de resistência. Como é que eu posso entender o que está comandando aqui no gráfico? Pelo simples fato de entender quantos suportes eu tenho e quantas resistências eu tenho. Se você analisar aqui, então, o que está acontecendo com o movimento? O movimento está fazendo um movimento de amplitude. O que é esse movimento de amplitude que eu quero dizer? Ele está tomando forma de movimentação para seguir uma alta. Essa é a expectativa do gráfico. Mesmo porque ele já veio fazer um movimento técnico aqui, ó, que vocês conhecem muito bem, e ele está querendo fazer uma movimentação de alta.
Cadu, mas e se esse ativo ele não buscar essa região aqui de 100%? Se ele não buscar essa região de 100%, ele voltar o movimento e buscar a região de baixo aqui de 100%, não tem problema, ele pode fazer. O que você tem que entender é que existe uma força gráfica imperando no ativo e no exato momento aqui, ó, dentro da macro, a micro também é uma movimentação de alta. Conseguiu compreender? Então isso vai acontecer a todo momento no gráfico, a todo momento no gráfico. Você vai entender as movimentações, ó, como agora, como eu falei, ó, mesmo que ele não tenha ido buscar 100%, neste exato momento na micro-região, ele estava buscando um movimento de alta. Agora ele já começa a mudar toda a perspectiva. Agora ele já mudou a perspectiva. Agora a ideia aqui foi o quê? Trabalhar tendência de baixa. Ele já mudou a perspectiva, ó, tá indo buscar a região novamente, tá indo buscar máxima de 100% e tá chegando em 100%. Cadu, será que a expectativa agora dele aqui é fazer uma movimentação de alta? É continuar o movimento de alta? A expectativa é que o movimento que venha a ser feito aqui na região busque a valorização ou a desvalorização dependendo da quantidade de compradores ou vendedores na região. Pelo que o gráfico demonstra, ainda existe muitos vendedores ali naquela região. O que pode acontecer com isso se ainda existe muitos vendedores na região? O gráfico ainda pode caminhar naquela região. Ele ainda pode fazer movimentações ali buscando a máxima da região. Então eu preciso entender essa movimentação. Eu preciso entender qual é a força gráfica que impera. Quando eu fiz a entrada de compra nessa região, uma força gráfica de alta imperava ali na região. Agora a movimentação inverte a movimentação micro na região, começa a imperar uma força de baixa. Eu preciso ver como que ela vai se comportar até a máxima da região para saber se essa força de baixa ela vai continuar de baixa ou aqui eu já posso exercer uma força de alta na região. E aí eu preciso entender esse contexto. Sabe esse contexto que a gente fala todos os dias? O contexto gráfico? Quais são as possibilidades de compra? Quais são as possibilidades de venda? Qual é a movimentação que o ativo pode fazer numa região que eu possa comprar ou possa vender? Essas expectativas como agora, ó, eu fiz uma compra ali na região. Você percebeu que tem muitos vendedores ali na região? Percebeu? Você percebeu que tem uma ideia de desvalorização do ativo ainda? Tem. Porém, todos os movimentos de tendência, eles sempre buscam o quê? Uma correção para avançar na sua expansão. Uma correção para avançar na sua expansão. Essa movimentação de troca de onda, seja corrigindo, seja expandindo, a gente vai analisar as forças gráficas que imperam aí nessa região. Então pode exercer uma força gráfica no momento de uma correção contra a tendência e depois pode exercer uma força gráfica de movimentação a favor da tendência. E eu tenho que ficar ligado nessa situação, porque essa situação eu posso trabalhar muito bem, comprando ou vendendo o ativo de acordo com ele trabalha na região. Olha ali o ativo, ó, será que ele vai me dar loss? Se ele me der loss, eu vou pegar ele aqui de novo, ó. Peguei. Ó, o que aconteceu? Ele veio buscar mais embaixo um pouquinho, ó. Mais embaixo um pouquinho. Por quê? Porque existe uma força gráfica aqui imperando aqui. Olha a força gráfica, olha o volume aqui, ó. Só que, por mais que tenha volume, por mais que tenha força gráfica, ele está com força para romper a região? Não, não está com força para romper a região. É aí que eu vejo a força gráfica, pessoal. Quando eu trabalho a força gráfica em uma região de ignição, de impulsão, eu vou no movimento com a força gráfica. Quando eu chego no movimento de correção e eu vejo a força gráfica perdendo a sua força, o que eu faço? Eu consigo trabalhar contra esse movimento. Entendeu? Por isso que em alguns momentos eu posso trabalhar contra a tendência e em alguns momentos eu posso trabalhar a favor da tendência. Eu preciso avaliar essa situação. Vai fechar? Poxa, 0 a 0? Ah, agora vai. Deixa eu ver aqui. Vamos lá de novo. A força gráfica imperando. Agora vai, pessoal. Agora vai, ó. Mais um dojizinho ali.
mais um dojizinho. Agora ela vai corrigir. Entenda comigo, ó, vou entrar com mais uma positiva aqui, 3 taxas. Olha só, você conseguiu entender a força que ela impera na ignição do movimento? Você percebeu a força que ela tá para tentar romper e ela não consegue romper a região? Conseguiu entender? Tanto é ó, que nós tomamos um loss ali na região que ela empurrou o preço. Tentamos corrigir novamente, ela foi lá e deixou a gente no 0 a 0. Só que ela não tem mais força, mas ela está brigando na região. O que eu posso fazer? Enquanto ela tenta empurrar o preço, mas ela não tem força, eu posso corrigir o movimento com ela. Então, essa força gráfica que impera. Até que ponto eu estou numa ignição ou estou numa correção de movimento? E aí que eu vou trabalhar o trade. Tá lá. Poxa, aqui, pessoal, por mais que tenha força no movimento, olha isso aqui. Vamos estudar. Você vai entender o que está acontecendo aqui, ó. Olha esse movimento aqui. Olha a tendência aqui, ó. Ela faz movimento, ela faz o quê aqui, ó? Topo duplo. Aí ela faz uma movimentação, 2, ela faz uma movimentação aqui, ó. Faz esse movimento e ela faz o quê aqui? Essa correção profunda no gráfico. Quando ela faz essa correção profunda no gráfico, ela ainda continua fazendo uma ignição de movimentação, ó. Força no ativo. Força no ativo. Força de movimentação. Olha assim, olha isso aqui, ó. Ignição de alta. Ó, ignição de baixa. Ignição de baixa. Ignição de baixa. Você vê as forças imperando o gráfico. Agora, quando ela chega aqui, ó, e aí eu aproximo, vou aproximar depois para vocês, essa força que ela tinha, esse volume que está aqui tentando romper a região, não está oferecendo demonstração de uma força gráfica, sendo que ela está segurando ali na região. Ó. Ela está segurando na região. Então é esse movimento aqui que eu posso trabalhar quando eu vejo a movimentação das forças gráficas. Então, nessas regiões, ó, eu vejo resistência, eu vejo resistência e eu vejo resistência. Quando eu sei analisar o gráfico, o que acontece quando eu sei analisar o gráfico, pessoal? Eu sei quando a tendência está perdendo força. Eu sei quando a força gráfica está perdendo força. Ó, resistência, resistência, resistência. 3 movimentos de resistência no lugar onde ela chega perdendo força. Chegou perdendo força na movimentação, o que eu posso fazer? A força gráfica que impera naquele suporte não é para continuidade de movimento, e sim fazer o quê? Fazer uma correção. Tá lá, pessoal. Olha aqui, ó. Olha que lindo. Olha que lindo o movimento. Olha só a força gráfica que impera, ó. Olha a força gráfica que imperou nos movimentos de ignição da tendência. Depois, olha aqui o movimento que imperou no final da tendência. Então, eu consigo entender as forças gráficas com a tendência, nas regiões que ela chega e com os padrões de vela ali naquela região. Ela começa a me mostrar a mudança de característica do gráfico. E é aí que eu vou fazer uma operação quando eu quero trabalhar contra a tendência ou a favor da tendência. Ou eu trabalho na ignição do movimento da tendência, ou eu trabalho quando as forças gráficas dessa tendência perdem força de volume financeiro e começam a ter uma reversão naquela região. Conseguiu entender? Fica claro aqui. Agora você conseguiu entender por que eu insisti aqui nessa região? Eu já vinha seguindo o movimento e entendendo o movimento. Ó, tudo começou com o euro-USD. A movimentação de alta, lembra que eu falei para vocês? Ele já estava fazendo um movimento de alta aqui para buscar a região. Não teve força, teve uma ignição de baixa novamente para buscar liquidez aqui. Lembra que eu sempre falo para vocês? Gráfico sai do ponto A, vem para ponto B, se não tem liquidez suficiente, vem buscar liquidez B para continuar o movimento de alta. Então, até aqui, ó, até aqui eu consegui entender que o gráfico poderia ser vendido ainda depois desse movimento. Mas quando ele chega nessa região, ó,
eu já começo a ver o interesse da movimentação da característica do gráfico. Por isso que o gráfico chega ali, ó, faço uma compra, ele vem e fecha com um candle aqui, ó, a região, tomo loss. Entro novamente na região, ele vem e fecha exatamente onde a gente entrou, né? Agora, eu já estava sob risco na minha entrada. Por quê? Estava positivo um trade, negativo um trade, zero no outro. Eu já estava aqui precisando utilizar do quê? Da gestão do meu capital. Só que a entrada é tão linda ali na região, ela está tão clara ali na região, que eu já entro novamente com 3 taxas, né? Aí fechando aqui novamente o mesmo ativo, ó, 4 oportunidades, fazendo um 4-1 e um 0. Uma segunda-feira, gráfico volátil. Dá uma olhada nisso aqui, pessoal, o gráfico, ó. Doji, 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 Doji. Quem é do treinamento sabe quando eu falo para vocês dos dojis no gráfico. O que acontece quando tem muito doji no gráfico? O gráfico está indeciso. O gráfico não é um bom gráfico para operar. Mas eu abri o gráfico aqui e já vi o movimento e insisti nele. Mas você que está começando agora, uma segunda-feira, início de mercado, início de mês, quando você vê um gráfico cheio de doji, procure outros, tá? Procure outros. E faça o contexto gráfico. Vai operar o suporte e resistência? Veja as forças gráficas que estão imperando no movimento. Aprenda a operar suporte e resistência analisando as forças gráficas da tendência. Nisso você vai saber se a tendência tem força de rompimento, se a tendência não tem força de rompimento, se a tendência está fazendo uma reversão, se uma tendência fez falha em movimento, se a tendência está seguindo o seu movimento. Tudo isso é possível você ver de acordo com essas forças gráficas, onde você vai aliar todo um contexto do preço naquelas regiões, vai entender o que a tendência está fazendo naquela região e vai poder aplicar um padrão de vela, tá? Dentro daquela causa do movimento e o efeito do preço. O volume aqui, pessoal, é muito importante, porque não é porque está cheio de volume ali que significa que vai sair rompendo o gráfico. É isso que você tem que entender. Qual é a história do gráfico? Como é que o gráfico vem se desenhando? Como é que ele vem montando? Ele pode estar cheio de volume ali, fazer um esforço sem resultado e não romper, que é o que aconteceu aqui na região. Mas tem um motivo para isso. Tem motivo para isso. Ele não faz isso por acaso. Por isso que o Cadu insistiu numa compra ali, tomando um loss, ficando no 0 a 0 e depois uma entrada perfeita com 3 taxas. Sabendo entender a força gráfica, entendendo quando uma força gráfica se inicia e quando uma força gráfica chega ao final. Você entendendo esse jogo das forças gráficas, você vai saber como operar o suporte e resistência e entender as forças gráficas nessas regiões para operar. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido fazer com que você tenha aprendido um pouco mais, tenha trazido um assunto que você consiga compreender e aplicar no seu dia a dia. Você quer fazer parte do treinamento? Quer ser vitorioso também? Quer analisar o gráfico com maestria? Quer saber o porquê de uma entrada? Quer saber como se manter vivo no mercado, sendo consistente dia a dia? Será muito bem-vindo no treinamento. Aqui no treinamento você tem suporte diretamente comigo, diretamente com o Cadu. Te espero aqui do outro lado. Quer fazer aquisição do indicador? É só entrar em contato com o Cadu. E ao sair, não esqueça de deixar a nossa hashtag Forças Gráficas. Nós falamos um pouquinho aqui de forças gráficas. Você entender a ignição e a correção de um movimento técnico em regiões de suporte e resistência para você operar a tendência de forma tranquila. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar um seu comentário e eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!